Sejam todos bem-vindos à Seara Bendita. O nosso tema de hoje está no livro de João, capítulo 5, versículo 17. E no capítulo 5 de João, há uma passagem bastante famosa da vida de Jesus, que é a cura do paralítico. E tudo aconteceu num local chamado Piscina de Bethesda, que era uma piscina que ficava próxima ao Portal das Ovelhas, que é uma das portas de entrada da cidade de Jerusalém. E essa piscina, ela tinha uma qualidade diferenciada, que era um borbulhar das águas. E em determinado período do dia, as águas da piscina borbulhavam e, conforme a crença popular, esse borbulhar das águas seria o ato, uma prática de um anjo se banhando. E por conta disso, essa água tinha qualidades curativas. A piscina, então, era frequentada por todas as pessoas que sofriam de algum mal físico, que tinham alguma deficiência, cegos, paralíticos, enfim. Jesus, então, vai a esse local para visitar. Logo que ele chega em Jerusalém, ele vai visitar a piscina de Bethesda. E chegando lá, ele se deparando no cenário, ali no local, ele percebe um homem deitado numa maca, num leito. E esse homem, segundo a Bíblia, era um paralítico que já se encontrava nessa situação havia 38 anos. Jesus, então, chega e aborda esse homem e pergunta para ele: queres ficar curado? O homem, respondendo a ele, disse: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina. Quando a água é agitada, ao chegar, outro já desceu antes de mim. Jesus então olhou para ele e lhe disse: levanta-te, toma teu leito e anda. O homem imediatamente se levantou, assustado, pegou o seu leito e andou, se retirou do local. Isso tudo aconteceu num sábado. E o sábado, para a cultura judaica, para os hebreus, é chamado de Shabá, que é um dia de repouso absoluto. As pessoas, é um dogma religioso, elas não devem, melhor dizendo, praticar nenhum tipo de atividade física, nenhum movimento, devem ficar em total repouso absoluto. E um grupo de judeus ali na porta da piscina se deparou com um homem caminhando, carregando uma maca, e o abordaram: o que você está fazendo? Hoje é sábado, você não pode carregar uma maca, um leito. E o homem, respondendo, disse: eu fui curado por um homem, e esse homem mandou que eu carregasse o meu leito, a minha maca, e me retirasse do local. Os homens, assustados, intrigados, perguntaram: quem é esse homem que pratica curas no sábado, que só Deus pode praticar? O homem não soube responder, porque não conseguiu visualizar Jesus. Ele já havia sumido ali no meio da multidão. Passado um breve tempo, Jesus vai ao templo de Jerusalém. E lá, quem ele encontra? O homem paralítico, o antigo paralítico. Ele chega a ele, percebe que ele está curado e diz uma frase bastante interessante: eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. O homem, então, reconhecendo que é Jesus, vai até o grupo de judeus que o havia interpelado anteriormente e fala: olha, quem me curou foi Jesus. E esse grupo se dirige então a Jesus e o interpela, perguntando por que ele realizou uma cura num sábado. E aí vem o nosso versículo 17, do capítulo 5 de hoje do livro de João, que é a famosa frase proferida por Jesus, que é essa, respondendo ao grupo de judeus: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Obviamente, então, que o nosso tema de hoje é o trabalho. E quando a gente fala de trabalho, nós, no primeiro momento, podemos resumir o trabalho como nosso meio de subsistência, uma fonte geradora e responsável pela nossa manutenção da vida física, não é? Mas ao nós nos depararmos com essa bela passagem de Jesus, como resposta às cobranças da qual ele é acusado por seus opositores, a gente percebe ali uma grandiosidade do que representa, do que pode ser o significado com o qual Jesus transmitiu o significado do termo trabalho, do que é trabalhar. A mensagem em si, ela traz uma revelação esclarecedora para esse real significado. Não se trata exclusivamente de investirmos tempo e energia em determinado campo de atividade, visando uma recompensa material. Esta dinâmica
é apenas uma parte, essa dinâmica de trabalho é uma parte do sentido muito maior, muito mais amplo transmitido pelo mestre. Trabalhar é uma atividade, olhando pela frase dita de Jesus, é uma atividade constante de transformação, é um movimento contínuo de renovação. Não importa em qual sentido nós estejamos inseridos, nós estaremos continuamente investindo uma quantidade de energia em determinada situação. Em física, para se ter uma ideia, o trabalho se trata do quê? De uma grandeza que determina o quanto de energia que nós utilizamos para realizar uma determinada atividade. Jesus traz, então, uma luz sobre o tema de forma clara e direta. Ele diz: meu Pai ainda trabalha até agora, e eu também trabalho. Como assim será que ele diz que meu Pai trabalha até agora? Vejamos então, segundo a nossa concepção, a força de Deus, a força do nosso Criador. Aquele que é responsável por tudo e por todos, aquele pelo qual nos traz a bênção da vida. Apesar de toda a sua grandiosidade, que nós, com o nosso curto entendimento, não temos ainda a condição de esclarecer nenhuma parte significativa do que realmente é Deus, encontramos ali o quê? Uma representação fidelíssima do que é um trabalho contínuo, do que é uma atividade constante, do que é um movimento sempre perpétuo, de uma atividade nunca cessante. Por quê? Planetas são criados, estrelas surgem, vidas novas surgem, enfim, movimento, trabalho, atitude, renovação, sempre em movimento. Nosso Pai Criador nunca cessa as suas atividades. Ele sempre se mantém em atividade, sempre em atitudes geradoras de infinitas possibilidades. E aí então, nós olhando por esse prisma, por esse ângulo, nós vemos ali uma situação em que Jesus foi interpelado por um grupo de pessoas que, olhando para o significado do trabalho em si, eles estavam sim realizando algo. Eles estavam ali tentando estavam despendendo uma quantidade de energia para obter algo, que era o quê? Prejudicar uma pessoa, incriminar Jesus, acusá-lo, julgá-lo, enfim. Não se trata aqui de um julgamento de positivo ou de negativo, de mal ou de bem, mas aquelas pessoas estavam em alguma atividade, estavam trabalhando em algo. E, infelizmente, sabemos que era algo negativo. Mas, pelo outro lado da cena, nós encontramos quem? Encontramos Jesus. Jesus ali estava também num trabalho, estava realizando uma atividade, que era o quê? Colocar a sua energia para realizar o que ele tinha como bênção maior, a sua capacidade curativa, a sua capacidade de curar. Jesus ali estava se colocando totalmente à disposição, não importando se era um fato de estarmos num domingo, num sábado, melhor dizendo, num Shabbat, mas ele estava colocando todas as suas capacidades para o bem maior, para trazer ali àquele paralítico uma situação de vida em que podia trazer um conforto. Imagina se Jesus olhasse para os dogmas religiosos e colocasse as leis dos homens acima das leis de Deus. Obviamente que não seria possível essa atitude ou essa famosa passagem da qual ele deixou registrada. Ou seja, ele colocou-se à disposição, não importando se era um dogma religioso dito pelos homens. Ele trabalhou incessantemente para a busca de algo melhor, para a busca de algo maior. Vamos então trazer esse tema, essa concepção de trabalho para os nossos dias. Analisando o nosso íntimo, analisando dentro de nós, como que nós estamos entendendo ou interagindo ou nos percebendo de como que a gente trabalha realmente, né? Será que nós estamos trabalhando única e exclusivamente para a obtenção dos nossos objetivos materiais? Ou será que nós podemos pegar esse exemplo com o qual o mestre nos demonstra
e realmente começarmos a mudar o sentido do trabalho para algo muito mais amplo, um trabalho espiritual, um trabalho em que envolva as nossas vidas numa transformação, ou seja, que a gente possa trabalhar melhor as nossas qualidades, das quais nós sabemos e somos dotados, e ao mesmo tempo trabalhar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, e conseguir, através desse trabalho, através dessa nossa renovação, buscarmos corrigir essas nossas falhas, esses nossos erros? Será que a gente está realmente em movimento verdadeiro de renovação? Em trabalho verídico, em trabalho verdadeiro do nosso espírito? Eu deixo essa pergunta para todos nós, para que nós possamos usá-la e refletir sobre como que nós podemos lidar ou entender o que é o trabalho. Que a graça, a paz e o amor do nosso grande Mestre Jesus estejam presentes em nós hoje e sempre. Graças a Deus.